Quantos maridos a Maite Perrone já roubou? Segundo a imprensa lá do México, foram dois. Mas já outros dizem que não, que foi um só porque o primeiro assalto não deu certo. Disse que ela chegou com uma espingarda 52 calibre para roubar o macho. Disse, passa o macho para cá. E a mulher disse, não vou passar não. O macho era o William Levy. Isso quando eles estavam gravando a novela Cuidado com o Anjo. Aí disse que a Elizabeth não quis dar, ela reagiu ao assalto. Olha aí que perigo, não reaja aos assaltos, né? Ela disse, não vou lhe passar não, porque o quilo da linguiça tá muito caro, tá faltando até linguiça no mercado. E aí, com isso, a Maite Perrone não conseguiu levar o macho lá para casa dela. E pior ainda, veio a polícia e levou ela para cadeia. Meu Deus, o que que houve? Foi condenada a 7 anos de condenação. E quem era a condenação? Coco Istanbul, com quem ela passou 7 anos. Ele era um produtor de videoclipe, também de filmes. Dizem que ele também trabalhava no Hop Hari, trabalhava lá na Casa do Terror. Daí, quando ela entrou em liberdade condicional, ela já, dizendo o povo, roubou um outro, que foi o marido da Cláudia Martin, que acabou de fazer Los Ricos Também Choram. Inclusive, deu maior chabu e tudo mais, porque saiu numa revista detalhes de como tinha sido esse roubo, que o marido Andrés Tobar todavia estava lá com a Cláudia Martin, quando a Maite Perrone se colocou no caminho, e aí disse que roubou ela e tudo mais, e a Maite Perrone ficou arara da vida quando saiu essa revista dizendo que era mentira, que isso não tinha acontecido, e ela ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que até processou. E olha que a Maite Perrone é uma pessoa que sempre foi assim muito pacífica, então para ela chegar a processar, aí todo mundo pensou, não, então realmente ela não roubou o marido da Cláudia Martin não, porque senão ela não ia processar, ela não ia até as últimas consequências. Mas olha só como é a vida, uns 3 meses depois de toda essa complicação, a Maite Perrone veio ao Instagram confirmar que estava com o Andrés Tobar, o ex-marido da Cláudia Martin. Aí todo mundo começou a dizer, tá vendo? Ela roubou mesmo, ela estava com ele quando ele ainda estava casado. Mas segundo ela não, que eles ficaram juntos, mas isso quando ele já tinha terminado o casamento. Embora o lado da Cláudia Martin diga que não. Pelo menos aí nessa revista, né? Então veja só que complicação ficou a vida da Maite Perrone, uma pessoa que desde o início da sua carreira tinha se vendido como uma menina muito família. Então começou aquele questionamento, gente, será que ela é uma santinha do pau oco ou está sendo injustiçada? Para você ter noção de uma coisa, olha, a Maite Perrone tem uma amiga muito íntima que se chama Jéssica Coach, que fez RBD, o nome da personagem era Maria Salgado, fez também Quando Me Apaixono, inclusive vai fazer a novela que tá aí o Fernando Colunga e a Ana Breda Contreras, se chama El Conde. Já até fiz aqui um vídeo, né, contando sobre essa novela, e essa semana eu vou fazer um outro vídeo mostrando a caracterização dessa Jéssica Coach na novela El Conde. Então, para não perder, já se inscreva aí na bodega do canal. Pois muito que bem, essa menina era noiva do filho do Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, né? Lembra que eu fiz um vídeo aqui da Chantal Landeri? Para quem não sabe, Chantal Landeri, a Stephanie, né, de lá da Usurpadora, aquela Angélica de Marimar, ela se casou com o filho do Chaves, mas o casamento não durou muito tempo, eles se separaram. Depois que ele se separou, ele conheceu aí a Jessica Coach, começaram a namorar, noivaram e marcaram a data para o casamento. Aí essa Jessica Coach, que é muito, muito amiga da Maitê, também era muito amiga de uma outra trombana por ali e chamou essa amiga dela para ajudar no casamento, para primeiro ser assistente do marido dela e depois ajudar ali a fazer a festa. Eles iam casar em Acapulco, nada mais justo, né? O filho do Chaves casar em Acapulco. Mas aí ela se casou, né, com o filho do Chaves, e essa amiga tão íntima e tudo mais foi fazendo mais amizade também com o marido. Aí quando a Jéssica se separou, olha só que coisa, ele acabou ficando com essa amigona dela. E quem contou isso pra Jéssica foi Maite Perrone, que Maite Perrone achou o cúmulo do absurdo. Essa amiga tão íntima pegar o marido da ex. E a Jéssica Coach veio assim à TV, né, falar que sofreu muito, passou 2 anos para superar.
Quanto tempo você já demorou para superar um mal amor? Quando passar uma propaganda aqui nesse vídeo, ao invés de você pular, deixa a propaganda passando, que é para entrar aqui um dinheiro e eu ir lá em Acapulco, ficar no hotel que ficou o Chaves, e aproveita esse momento para escrever aí embaixo. Para você, tá tudo bem ficar com um ex de um amigo, um ex de uma amiga? Ou uma vez que é ex, se é seu amigo, você não fica de jeito nenhum. Porque a chateação da Jéssica Coach não é que ela disse que o marido atraiu com essa amiga. Ela acha que não teve traição. A chateação dela foi dessa amiga ter ficado com o ex dela e não ter ficado do lado dela. Mas escreve aí o que é que você acha. Então veja só, a Maitê Perrone contou pra ela, porque pra Maitê realmente foi um absurdo. Olha só que amiga da onça. Então como é que agora Maitê, que sempre achava isso um absurdo, vai pegar também o marido da outra? Aí o povo vai dizer, Zé, mas ela não era amiga da Cláudia Martins. Bom, não era amiga, mas de toda maneira acaba pegando mal essa coisa de rouba marido lá no México. No caso do William Levy, a história é que ela foi enganada, que segundo se comenta, ele tinha falado para ela que já estava se separando, que o casamento não deu certo e tudo mais, e aí depois foi que ele falou que não ia se separar da esposa e ela caiu do cavalo, então que não foi culpa dela. Aí o povo vai dizer assim, se fosse Vanúbia, né, minha amiga? Que desculpinha, porque essa história de dizer que está se separando da esposa é a coisa mais batida do mundo. Pode ser. E aí, no caso desse, aí da Cláudia Martins, é que foi depois do casamento. Enfim, aí cada um vai acreditar numa coisa. Por isso que é sempre bom a gente voltar ao passado, ver a origem da pessoa. Porque, por exemplo, a Maitê Perrone, ela veio de uma família de classe média, média mesmo. Acho que nasceu lá em Guadalajara no ano de 83. Aí, isso se eu não estou enganado. Aí veio para a cidade do México e tal, os pais ali tentando uma vida na cidade grande. E aí ela começou a estudar no CEA, que é a escola de formação lá da Televisa, para ser atriz e tudo mais, e foi aí que ela entrou em Rebelde. Ela não ia fazer parte do grupo RBD, né? Eles já tinham ali os 5, e ali internamente, entre os atores que já estavam, fizeram vários testes para ver quem seria a sexta integrante. E aí diz que ela tomou aula de canto, foi assim, digamos, muito compenetrada, buscou, correu atrás e conseguiu a vaga. Ou seja, a coisa não foi de mão beijada para ela não. E o mais interessante é o seguinte, que ela ia fazer as suas turnês, né, no Brasil e tudo mais, em todas as partes do mundo, e quando ela voltava para casa, ela tinha que arrumar o quarto dela. E antes dela ir para a viagem, ela também tinha que arrumar, porque como ela passava um mês fora, ela tinha que arrumar para que quando voltasse não estivesse tudo assim desorganizado. Mas o Zé, essa mulher não tem mãe não? Não tinha família não? Tem, justamente por isso, dizendo ela que a mãe era uma mãe assim muito, como é que eu vou dizer, aquela mãe que quer preparar realmente os filhos para a vida. Então que não era porque ela era artista que a mãe ia deixar ela fazer qualquer coisa, não, muito pelo contrário. Disse que a frase de ordem lá da casa dela era: não acredite. Não acredite que você é famosa, não acredite que você é melhor do que os outros. Então, assim, a mãe, a família como tal, sempre pegava ela assim pelo calcanhar e botava os pés no chão. Ela conta, por exemplo, que uma vez ela foi numa das turnês e ao voltar tava assim uma placa na porta do quarto dela falando assim: não se jogue na cama. Aí ela abriu a porta do quarto e a cama estava cheia de ursinho de pelúcia, e dizendo ela que detesta pelúcia. Então ela começou a tirar esses ursinhos aí da cama dela e tal, e quando foi tirando todos, encontrou uma caixa. Aí ela abriu essa caixa e dentro da caixa estava um porco, aquele porco que você bota dinheiro e tudo mais, né? Só que ele não estava pintado não, estava ali só o barro mesmo. E aí estava escrito várias frases, e as frases eram falando assim sobre: olhe para dentro de si, o importante é o que você é por dentro, não esqueça de onde você veio. Ou seja, como expressões para outra vez trazer ela para o chão. E quem fez toda essa surpresa para ela na cama não foi a mãe, foi um dos irmãos dela, que ela tem 2 irmãos menores. Estou contando essa história para vocês verem que ela contava isso nas entrevistas, ou seja, então fazia aquela narrativa de realmente ser uma mulher, uma menina muito de família, que valoriza muito ali o seu núcleo familiar. Então como é que depois de toda essa narrativa e tudo mais, a pessoa vai ficar quieta ao ser chamada de rouba marido? É a mesma coisa, não, olha só, filha, tu é uma hipócrita de mão cheia, viu? A imprensa então via com muita admiração
admiração, por exemplo, o fato dela ir ali em 2011 e tal, gravando a novela Triunfo do Amor, já grande Maite Perrone, já uma das rainhas das novelas, mas ainda morando com os pais. Aí ela conta que nessa época a mãe teve câncer de mama, a mãe se curou, mas depois desse susto a mãe começou a ser, digamos assim, uma voluntária de um centro que apoiava mulheres também com esse problema. Por 10 anos ela ficou lá nessa instituição ajudando e tal, indo atrás. Ou seja, é uma família cheia de valores e nada disso dá certo com a pecha que querem colocar nela de rouba marido. Acho que ela até pode ter razão em tudo isso aí, né, que ela comenta sobre esses dois casos, que dizem que ela roubou o marido. Acho que é muito fácil julgar, mas veja só, por exemplo, ela entrou lá no RBD, assim foi grande, uma zebra ela ter entrado lá, e ela trabalhou muito, ela sempre foi colocada ali meio escanteada, né, porque a maioria das pessoas gostava mais ou da Roberta, que era a Dulce Maria, ou da Mia, que era a Anaí. Inclusive, a voz principal do RBD, das meninas, nunca foi a da Maite Perrone. Geralmente também ficava ali aquela competição, né, entre a Dulce Maria, a Anaí. Recentemente, o Rodrigo Maelário falou num dos vídeos que a principal voz do RBD era da Dulce Maria. Fez um vídeo aí recentemente, e aí parece até que vai causar um pouco de polêmica esse vídeo dele. E eu concordo, porque embora eu até prefira o timbre de voz da Maite Perrone, que é uma voz assim mais calma e tudo mais, não se pode negar que a voz da Dulce Maria, ela tem muito, mas muita personalidade. Acaba fazendo uma coisa diferente. Então, no meio de tudo isso, a Maite Perrone era ali tipo o patinho feio da história. Assim que ninguém esperava que ela fosse, no pós-RBD, ser a atriz que ia continuar com uma relevância, porque as outras foram fazendo outras coisas. A Dulce Maria acabou colocando mais ali empenho na música, a Anaí se casou lá com aquele político, aquele delinquente, que eu já fiz um vídeo aqui sobre esse marginal, homem engraçado, viu? Olha, a gente ri pra não chorar. Assista lá esse vídeo, que eu dei tanta risada fazendo esse vídeo do marido da Anaí, né? E a Maite Perrone pegou, logo depois de Rebelde, foi fazer lá umas participações especiais, conseguiu o protagônico na novela Cuidado com o Anjo, aí não parou mais, já foram 8 novelas, um monte de participação especial, uma cacetada de série, de filmes então, acho que ela tem uns 6 ou 7 por aí. Ou seja, realmente, no negócio de atriz, foi ela que se deu melhor aí. Ela também fez muito sucesso na música, e foi a própria Maite Perrone que desistiu de continuar na música. Ela acabou de dizer que ela gravava a novela, depois ia ter que fazer as turnês com a sua carreira de cantora, não tinha tempo para a família, que ela queria estar mais presente, que ela não quer essa coisa da fama pela fama, ser capa de revista com escândalo, com tudo mais. Então, assim, eu acho que se fosse para responder a pergunta aí do início, né, se ela é uma santinha de Taubaté, uma hipócrita ou uma injustiçada, eu acho que ela tá mais aí para injustiçada. O cuidado com a Sonsa aqui não é querendo dizer cuidar que ela vai roubar o seu marido, até porque eu acho que ninguém rouba nada de ninguém. É no sentido de que ela realmente ali fica ali naquela censura dela e tal, ali paradinha e tudo mais, mas por trás ela tá observando, ela tá colocando empenho, ela tá colocando ali seu gás e consegue as coisas, ou seja, de mansinho ali pelas beiradas, tipo mineiro que se diz que come quieto, ela foi fazendo o caminho dela e acabou sendo aí nada mais nada menos que a ex-RBD, que teve mais relevância na carreira como atriz, já que as outras também foram para outros lados e tudo mais. E agora ela diz que então não vai ficar mais na música, que a vontade dela é melhorar cada vez mais como atriz, é ter filho, ter neto, quando ter 70 anos ela poder fazer ali um monólogo para o seu público, e depois do monólogo do teatro volta lá para ver seus netos, dizendo ela que esse é o interesse dela. E eu acredito que realmente seja. Escreva aí nos comentários o que é que você acha da Maite Perrone. Você acha também que ela tá mais pra injustiçada? Você acha que ela não é essa santinha toda, tão família como ela prega? Diga aí quais são as suas impressões sobre a Maite Perrone. E se quiser ver mais coisas sobre ela, olha, aqui eu vou deixar uma playlist sobre a Maite Perrone chamada Maite Perrone, a sonsa rebelde de bom coração. Tá bom? Aqui tem vários vídeos, tem também um vídeo sobre o caderninho dela, dos namorados que ela já teve. Clica aí pra assistir. E também tem essa outra playlist aqui que pode lhe interessar. Tá bom? Obrigado por ver o vídeo até o final e até o próximo. Acabou, marginal.